Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula bem legal de ciências. Hoje, que é terça-feira, dia 14 de abril. Estamos aí na metade do mês, bem dizer, não é isso mesmo, turminha? Terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Bora lá para mais uma aula? Muito bem, mas antes quero deixar o meu beijo aqui especial para Sofia Samili, Sofia Moreira. Olá, Nicole, tudo bem? Isso mesmo, Nathalie, Maíra, tudo bem com vocês? Bom, Tia Glau está morrendo de saudade, tá bom? E todos aqueles alunos, quem tem acompanhado as aulas, tá bom? Tia Glau está muito feliz. Não esqueça de deixar o seu nome nos comentários. E qualquer dúvida pode deixar também. Vamos lá? Me diga, quem aqui nunca sentiu uma dor de barriga? E a mamãe não quis levar para o hospital? Quem aqui a mamãe já deu um remedinho caseiro bem ruim? Muito bem. Vocês sabem o que é o soro caseiro? O soro caseiro é uma mistura feita em casa com água, açúcar e sal. Quando você coloca esta mistura, vou pegar uma colherzinha de cada, tá? Mas para fazer o soro caseiro tem a medida certa. Então vamos lá. Quando você pega o sal, o açúcar e coloca dentro da água, o que acontece? Não acontece nada, vocês estão vendo? Agora, se a gente pegar, mexer, o que vai acontecer com o açúcar e com o sal? Nós iremos ter uma mistura. Mistura é quando fazemos a junção de duas ou mais matérias. No caso, nós pegamos a água, misturamos, colocamos aqui o açúcar e o sal para misturar, estão vendo? Na água, ok? Isso daqui é uma mistura. É uma mistura homogênea. A água fez com que o açúcar e o sal se transformassem em uma só mistura, em uma só solução. Então, por isso que é chamado de, olha só, por isso que é chamado de mistura homogênea. Estão vendo? Porque ficou tudo misturado, não dá para ver, certo? Só se a gente beber vai ter um gosto diferente. Porque a água não tem gosto, mas o açúcar tem, é doce. E o sal, salgado. Então, misturou, nós obtemos uma mistura homogênea. Tudo bem? Que não dá mais para ver, só dá para ver mesmo a água, não é isso mesmo? Então, quando você vai preparar uma salada de fruta, que fominha que deu, criançada! Não deu, Nathalie? Diga aí, Enzo Pinheiro, se você não ficou com vontade de comer salada de frutas. Isso mesmo. Quando a mamãe pica a salada de frutas, pica todas as frutas e mistura no pote, vocês não conseguem ver todas as frutas misturadas? Isso vocês conseguem, entendeu? Então, isso é chamado de mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela mistura onde você consegue diferenciar os elementos que estão ali, certo? Então, mistura homogênea quando se transforma em uma só coisa, não dá para enxergar os outros elementos que foram dissolvidos, tá? E mistura heterogênea é aquela que dá para você ver os elementos.
Você consegue enxergar a laranja, você consegue enxergar o mamão, você consegue enxergar todos os pedacinhos das frutas, certo? Agora, eu tenho aqui outro copinho de água, estão vendo? Olha, se eu pegar o óleo, colocar uma gotinha de óleo, ó. Se eu pegar o óleo, vocês conseguem enxergar o óleo? Muito bem, consegue. Porque dizem que água e óleo não se misturam. Então, é uma mistura heterogênea, tá? Porque você consegue enxergar tanto a água como, ó, estão vendo lá as bolinhas do óleo? Você consegue enxergar tanto a água quanto, ó, tô mexendo para vocês enxergarem, quanto o óleo. Isso é chamado de mistura heterogênea. Bacana, galerinha? Isso mesmo. A água com açúcar e sal é chamado de uma solução. Essa solução é um exemplo de mistura homogênea, porque está tudo misturado, certo? Digamos, nós falamos que a água é o solvente, porque a água ela está em quantidade maior. O sal ou o açúcar, que está em quantidade menor, é chamado de soluto. Ok, turminha? Então, a água que está em maior parte, ela é chamada de solvente. Já o açúcar o sal que tem a capacidade de dissolver na água é chamado de soluto, tá? Soluto. A água é o solvente e o açúcar é chamado de soluto. Vamos lá agora? Vamos falar sobre os processos de separação das misturas. Tudo bem? Vocês sabem o que é catação? Eu tenho aqui no meu pratinho, ó, não está dando para enxergar direito, ó, arroz e tenho feijão. Catação é quando eu começo a catar o feijão para separar do arroz. Esse processo é chamado de catação. Catação é quando nós separamos as misturas. Tudo bem? No caso das minhas misturas, foram feijão com o arroz. Eu catei o feijão para separar do arroz. Entendeu, turminha? Quem entendeu, diga show! Aê, galerinha! Essa galerinha tá muito esperta, gente! É isso aí, vocês merecem um like, hein? O que é a separação magnética? Bom, se você tem um ímã, ele é usado para separar as matérias sólidas, tá? Metais. Uma grande máquina com um ímã vai puxando, tá? Vai puxando para atrair somente os metais. Isso é chamado de separação magnética, onde o ímã é utilizado para separar as peças de metais. Deu para entender, gente? Alguém aí tem uma dúvida? Caso de dúvida, deixe no comentário. Tudo bem? A mamãe acorda para fazer um café bem gostosinho, não é? O que é o café? O café é quando você pega água, dissolve, na forma tradicional, tá, gente? Da forma aqui de casa. Pega a água, mistura o açúcar na água, deixa ferver. Depois que ferveu, você vai colocar a quantidade de pó de café. O pó de café está no seu estado sólido, tá? O pó do café. Pó, os grãozinhos
do café. Então, vai ser misturado, dissolvido lá na água. Blá, 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 blá. A água pega o gosto, óbvio que é do café, pega o gosto e depois vem o processo de coação. Vai passar por um coador, onde o sólido fica no coador e o líquido desce para a garrafa. Esse é o processo de filtração, é a separação do líquido, da parte líquida, com a parte sólida. O sólido que não vai ser utilizado fica em cima e o líquido, a parte líquida, desce, que é a bebida café. Deu para entender, turminha? Ah, que legal! E aí, Nicole, como nós estamos? Tranquilo? Nathalie? Isso, Thaís, tá tudo tranquilo, Thaís? Sofia Samli, isso aí, gente, vamos participar. Enzo, essa galerinha todinha aí participando, tá? Luiz Paulo, quero ver. E aí, Carlão, tranquilo? Deixa seu comentário, a tia Glau está adorando ler todos os comentários. Então, próximo. Peneiração. Peneiração. O processo de peneiração é quando você é quase a mesma coisa do processo de filtração, tá? Onde você separa o líquido do sólido. O líquido desce, o sólido fica. O processo de peneiração, você coloca as partes mais finas, elas passam pelo buraco da peneira. As partes mais grossas ficam. Então, o que não vai ser usado? Eu só quero, vou construir minha casa, eu quero areia peneirada, certo? Então, eu vou colocar na peneira, vai descer tudo que eu quero e em cima, que está bem grossão, pedronas, ficará na peneira. Aí eu jogo fora. Esse é o processo de peneiração. Tudo bem? Decantação. Decantação é muito utilizado no tratamento da água, onde separa a parte líquida. Você sabia que para a fabricação do sal é muito utilizado o processo de evaporação? Como assim, tia Glau? Por que é utilizado o processo de evaporação? Porque com o calor do sol, tá quente, né? Calor do sol, ele evapora, puxa toda a água em fumacinha. Lembra do que a gente aprendeu na aula passada? Evaporação. Puxa a água e fica somente o sólido, as substâncias em grãozinhos, certo? Dessas substâncias em grãozinhos é que vem o sal. Passa por todo um processo e origina o sal. Esse sal que nós colocamos para dar gosto à comida, para temperar a comida. Então, graças ao processo de evaporação, que nós temos o sal de cozinha. Vamos lá fazer um resumão de tudo que nós vimos na aula de hoje? Mistura homogênea. Quando nós misturamos, ou no caso, um exemplo foi dado, soro caseiro, né? Foi misturado o açúcar e o sal na água. E eles foram dissolvidos na água. Nós vimos que isso é uma mistura homogênea. Homogênea porque ficou um só, tá? Temos a mistura heterogênea, que foi o caso da salada de frutas, onde você misturou as frutas, mas você consegue enxergar ao olho nu. Vamos lá, vamos perguntar. Deixa eu saber aqui, o leite, que é o leite, ó. O leite, ele é uma mistura homogênea ou heterogênea? Isso!
Olha aí de casa, escutei o Arthur de Souza respondendo. Heterogênea. Por que, tia Glau? Bom, ao colocar o leite no copo, realmente vocês vão enxergar somente uma cor branca, somente uma mistura. Mas se você usar aquele aparelhinho que aumenta, chamado de microscópio, que não dá para a gente enxergar olho nu, então a gente utiliza o microscópio. Com o microscópio, dá para a gente ver as fases que estão ali presentes no leite. Então, por isso ele é chamado de mistura heterogênea, ok? Nós vimos o processo de catação, onde foi separado o feijão. Nós vimos também o processo de separação magnética, onde o ímã puxa as partes metais. Nós vimos também o processo de filtração, quando você separa o líquido, no momento do café, o líquido do sólido. Vimos também o processo de peneiração, onde os grãos finos passam pela peneira e o que você não vai utilizar fica em cima. Vimos também o processo de decantação utilizado no tratamento da água para separar as misturas. E vimos, por último, evaporação. Turminha, vou deixar para vocês realizarem uma atividade sobre esse conteúdo. Olha só, vocês irão conversar com a família de vocês na página 92 para saber se é importante ter peneira e ter o processo de filtração em casa. Se é importante, vocês vão dizer por que é importante. Não, tia Glau, não é importante. Então, vocês também precisam explicar o porquê do não. Na página 97, mãos à obra. Vocês irão identificar quantas fases as bebidas a seguir apresentam e justificar a sua resposta. Quais são as fases e justificando a sua resposta, ok? Na 2, está falando sobre o sangue humano, tá? Quando observado a olho nu, apresenta um aspecto homogêneo. O que é isso? Um aspecto único. Só que ao analisar, ele apresenta várias fases, ok? O sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique a sua resposta. Turminha, por hoje é só. Aquele beijo com sabor de chocolate e até mais. Tchau!